Gente, se tem uma coisa que eu aprendi com a vida adulta, é a seguinte: faz do jeito que der, senão você nunca vai fazer. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog neste canal. E neste vídeo eu vou falar única e exclusivamente de Alchemized. Hoje é terça-feira, 27 de janeiro, e desde o final de semana eu tô pra começar esse vídeo, porque eu tô no desafio de terminar esse livro esse mês ainda de janeiro. Só que assim, eu e o Matheus, nessa casa, estamos lutando contra as 7 pragas do Egito, basicamente, porque na minha casa tem umidade, tem mofo, já apareceram ratos, às vezes aparecem baratas, e agora estamos lidando com ácaros da farinha. Vocês conhecem isso? Porque assim, eu não conhecia até 5 dias atrás. E depois que eu descobri que esses seres microscópicos existem, é muito difícil lutar contra eles. Então assim, eu passei o final de semana inteiro tirando tudo do meu armário, lavando tudo e limpando o armário completo. E esses bichos ainda não morreram, ainda estão se reproduzindo na minha casa. Enfim, dito isso, não consegui parar pra conversar com vocês e começar um vlog. Então, eu acabei de chegar do Pilates, são 9 da noite. Eu preciso estudar, mas antes eu vou falar de Alchemized com vocês. Vamos lá. Antes de falar do livro em si, eu preciso fazer alguns disclaimers. Primeiro, eu não li a fanfic, eu não li Manacle, não sou grande fã de Harry Potter, eu também não li a série de Harry Potter, eu só li o primeiro livro, a Pedra Filosofal, mas enfim, eu conheço os filmes, eu cresci muito com os filmes e tudo mais, então as referências que eu consigo enxergar a saga lá da Inominável, da Vocês Sabem Quem, são referência dos filmes, tá? Dito isso, eu acho que eu nunca li um livro parecido com o Alchemized na minha vida, justamente porque não é o meu estilo de livro. Então, considerando o fato de que eu não li a fanfic, eu não faço ideia, ou não fazia ideia, pelo menos até começar a ler, do que me esperava nesse livro. Eu não tinha nenhuma expectativa. O motivo de eu ler este livro aqui, ele é sumariamente curiosidade, certo? E isso é muito curioso. Ainda bem que é curiosidade, mas o livro me prendeu. Porque às vezes eu tenho curiosidade de ler algum livro e eu acho uma porcaria. Esse livro aqui, ele me entretém, me prende, me deixa chocada em muitos momentos. Comecei a ler Alchemized de dia 1º de janeiro, certo? E segui ao longo do mês inteiro com ele. Eu tava lendo 2 capítulos por dia pra dividir em 2 meses, mas eu decidi tentar terminar logo esse mês. Faltam menos de 200 páginas para terminar. No momento estou na página 760, quase terminando a parte 2. Lembrando a todos que esse vídeo terá spoiler, então se você não leu ou se você não se importa com spoiler, pode continuar aqui. Se você não gosta, volta depois, mas volta pra ouvir o que eu tenho a dizer. Considerando que eu não conhecia esse universo de antemão, eu tô lendo, né? E assim, a parte 1, ela é pesada, é um livro repleto de gatilhos, então, gatilho de... Nossa, gente, muitas coisas. A autora fez uma lista de gatilhos. Ó, e essa aqui. Eu vou tirar uma foto, dá uma olhada pra saber se vocês querem seguir com o que eu vou falar aqui, tá? Leu? Pausou o vídeo? Vamos lá. Bom, coisas que me incomodaram. Tem uma coisa principal que me incomodou na primeira parte, que eu não consigo defender: o Kane Farron. Basicamente, a Helena seria a Hermione e o Kane Farron seria o Draco Malfoy. E esse livro fala sobre o fato de que a Ordem da Fênix, né, o Harry Potter e companhia, perderam por Lord Voldemort. Aqui o vilão é o Morrow, não sei como fala. E o bonzinho ali, o protagonista, é o Luke. Que eu achava que era Lucas, depois eu me toquei que o nome do menino é Lucien. Enfim, que é o Harry Potter. Beleza, a gente acorda com uma Helena desmemoriada, ela tá num tanque, ela ficou 1 ano e meio quase no tanque, e a galera que ganhou a guerra, que é a galera do mal, supostamente, encontrou ela e eles não entendem como que ela tá viva, porque ela foi dada como morta.
Ela foi encontrada, tá desmemoriada, ela não sabia que tinha perdido a guerra e tudo mais. E ela é uma prisioneira de guerra, portanto, do Kane Farrell, que é o Draco Malfoy, certo? Ela foi muito importante pra ordem aqui, eu não lembro o nome, Chama Eterna, pra Chama Eterna. E como eles perderam a guerra, ela virou cativa da galera do mal. E, primeiro que ela é muito maltratada pelo Kane Farrell, muito, muito, muito maltratada, coitada. Ela é agredida, ela é xingada e ela chega a ser estuprada. E esse ponto me marcou muito e me irritou profundamente, porque assim, eu conversei com o pessoal do clubinho da Jazz, as meninas gostam dele, enfim, tem gente que não gosta, mas eu não consigo defender a atitude do Kane, principalmente lendo a parte 2, porque o livro, ele inicia no presente, na parte 2 a gente vai ver esse grupo perdendo a guerra, a gente vai ver a guerra acontecendo e esse grupo perdendo a guerra, e na parte 3 volta, eu acredito, para onde começou o livro, certo? E o Kane, beleza, ele vira o captor da Helena e ele é repleto de outras pessoas que mandam nele ali, naquela configuração da vilania, não sei como fala. E aí, um belo dia, eles falam assim, a Helena Marino precisa reproduzir, porque ela tem poderes, ela é uma necromante, pipipipopó. Beleza. E ela fala assim pro Kane, ou você faz um filho nela, ou você deixa que a gente leva pra um lugar que outros homens farão filhos nela, tentarão fazer filhos nela. Se é que vocês me entendem. Basicamente, ser estuprada por mais de uma pessoa. O Kane, ele tem um certo apreço pela Helena, mas é um apreço muito sutil. E ele fala, ele não deixa levá-la, mas ele diz assim, eu preciso engravidar você. Eu preciso engravidar você. Porque ele não pode ir contra os chefes dele. E aí ele estupra a Helena e em seguida ele vomita. E este ato de vomitar, as pessoas comentam que é o Kane não concordando com esse tipo de ação, mas seria pior se ele deixasse que eles levassem ela e para que ela fosse estuprada por vários outros homens. Só que assim, meus amigos, ele não demonstrou em nenhum momento tamanha preocupação com a Helena, ele não demonstrou nada pra ela. Ainda mais agora, além da parte 2, fica pior ainda no meu conceito esse personagem. Sabe, ele poderia ter fugido, ele poderia ter escondido ela. Eu sei que não ia ter história e tal, não sei o quê. Mas eu não senti que, pra mim, ele ter vomitado depois que foi obrigado a fazer isso, não me diz nada sobre o caráter dele, porque ele poderia escolher não fazer e, sei lá, desvivia os dois, entendeu? Tirava a própria vida, fugia, sei lá, enfim. E isso me desestabilizou, né? Claro que assim, ela é muito maltratada por ele, porque ele é casado com uma outra dondoca muito babaca, filha da mãe, que maltrata ela, que não dá roupa pra ela, não dá comida pra ela fica presa, enfim. E ela fica com os pulsos, com 2 pulseiras nos pulsos, porque impede que ela use os poderes dela como, né, necromante. Aí, beleza. Aí a Helena não sabe exatamente o que aconteceu, eles contam em migalhas. Como eu disse, ela tá na casa dos vilões, então ela é muito maltratada, ela é tratada como uma coisa, é terrível. E ela começa a lembrar. E aí, amigos, que a gente vai ver como que Helena se aproxima de Kane na parte 2. Agora falando sobre a parte 2, eles se aproximam porque o Kane se torna um espião, né, do Voldemort para a galera da Helena. E o acordo entre o Kane e a galera do bem é que a Helena vai visitar ele sempre que ele chama ela, na verdade, porque tem o anel aquece, ela tem que ir até o ponto de encontro, que é numa cabana velha, enfim. Ela tem que encontrar ele sempre que ele quiser. E o acordo permite que ela seja dele. E ela sabe que o acordo permitindo que ela se tornar dele significa que ela tem que transar com ele ou, né, ser estuprada pelo Kane. E eles começam essa interação, eles não se dão bem, porque eles eram alunos do instituto, né? Tipo Hogwarts, eles eram alunos, eles eram rivais, eles não se falavam, eles não tinham nenhum tipo de amizade, eles se conheciam, mas não tinham nenhum tipo de amizade, porque realmente a Helena, era mal vista. Porque a Helena, além de tudo que ela passa, ela ainda sofre xenofobia.
ela tá usando. E ela não sofre xenofobia da galera do mal. Ela sofre xenofobia do próprio grupo em que ela colabora. E isso, pra mim, gente, é o pior de tudo. E aí, ao longo da parte 2, a gente vai ver eles se aproximando e eles de fato se apaixonando, beleza? Então isso já faz com que o estupro que ele realizou forçadamente lá na parte 1 não justifica pra mim de forma nenhuma, não faz sentido algum. Não concordo, achei de péssimo tom ele ter feito esse tipo de coisa. E aqui eu não tô nem falando da autora, beleza? Aí, gente, uma coisa que, pra piorar, né, além dela sofrer xenofobia, o grupo em que ela trabalha, todos, absolutamente todos, são uns filhos da puta com ela. Tipo assim, o que essa menina faz na vida dela é se doar. Ela é curandeira, então ela não tá no fronte de guerra, mas ela tá nos hospitais de campanha. Quando tem batalha, a galera tá fudida, morrendo, Helena vai lá e cura. E literalmente ela cura, não é assim, vou fazer uma cirurgia. Não, ela cura, ela pega as mãos dela e cura. E, né, o fato dela tá dando os poderes dela pra curar outra pessoa vai minando a vitalidade da Helena, que é uma outra desvantagem pra ela. Então, assim, a galera manda nela, faz ela de gato sapato, são super xenofóbicos com ela. O pai dela morreu também ajudando os outros, e o pai dela pior ainda. O pai dela era médico, e ele saiu do país deles, que é Etras, e foi pra Paládia, né? E lá ele não pôde exercer a medicina, porque, enfim, ele não estudou lá. Sabe uma coisa meio assim, meio absurda? Tipo, ele não conseguiu revalidar os certificados em outro estado, por pura xenofobia, que é isso que acontece. E a Helena é uma personagem, assim, muito quebrada. Assim, coitada dessa menina. Ela precisa de terapia, porque todas as pessoas que estão cercando ela, sejam do próprio grupo rebelde, né, que tá lutando contra o vilão, são muito babacas com ela. Ninguém é gentil com a Helena. E só quem acaba sendo gentil? O Kane. Mas o Kane é o quê? Ele é o inimigo, ele está do lado oposto deste conflito. E assim, essa menina não tem um dia de paz, não tem um segundo de paz, não tem um dia que ela não é humilhada, que ela não é xingada, que não reclama das atitudes dela. E, gente, eu juro pra vocês, ela faz de tudo que ela pode pra manter essa guerra à altura de acabar, à altura de peitar a galera do Morrow e acabar. Mas ela ainda assim não é valorizada. Assim, ela não é valorizada de forma alguma. E já mostra que ela não é valorizada porque ela é obrigada a aceitar um acordo de visitar o inimigo pra ficar trazendo informação pra ele. Então, assim, me irrita profundamente essa configuração, porque eu não sinto que a Helena tenha nenhum amigo de verdade aqui, ninguém. Talvez o Kane, mas o Kane é muito mais um interesse romântico. E todo mundo meio que vira as costas pra ela. Enfim, gente, é terrível, é terrível. Não tem assim, todos nojentos, não tem um personagem que presta nesse livro, de verdade, só a Helena. Só que a Helena me irrita, porque ela é muito bobinha, ela é muito ingênua. Assim, eu li esse livro inteiro, todas as 700 e blá 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 de páginas aqui, e eu só fico pensando o quanto essa menina pode ser ingênua. Porque, assim, no primeiro indício que o grupo rebelde, que a Chama Eterna tá dando de que eu estou sendo descartável pra eles, eu mesmo me descartarei e eu vou embora fugir, não vou lutar pra guerra porcaria nenhuma. Porque assim, eles não merecem a Helena, esse que é o ponto. E enfim, amigos, eu estou em vias de finalizar a parte 2. Acho que só vou terminar amanhã porque já tá tarde, já falei demais aqui. E estou animada pra terminar o livro. Eu me surpreendi bastante com o que mais, porque eu achei que eu ia achar bem ruim, mas tá sendo interessante. Tem umas coisas que... Gente, teve uma coisa aqui que foi muito... Pra mim foi muito Scooby-Doo. Que foi quando a Helena percebe que o Luke, na verdade, ele tá possuído pelo Cetus. Que é um dos irmãos ali do mal, que matou o próprio irmão e que quer dominar o mundo. E na verdade, a ela... Por que você tá ajudando o Morrow? Ele, na verdade, eu sou o Morrow. Eu fiquei assim, nossa, chocando 0 pessoas. Pra mim era óbvio que ele estava se passando por esse personagem como ele mesmo, né? Enfim. Então eu achei muito Scooby-Doo. Eu tava no ônibus, no metrô, e eu fiquei assim, não é possível. E eu escrevi muito Scooby-Doo da parte de Sei Liu. Mas é isso que tenho pra dizer até o momento.
Espero terminar ainda dentro do mês de janeiro. E a gente vai se falando. Tchau! Oi, amigos! Estou aqui neste cenário, minha estante antiga, para falar para vocês que terminei o que mais de hoje, no início do dia 1º de fevereiro de 2026. Não consegui terminar em janeiro, mas vou considerar como leitura de janeiro. Eu só não consegui sentar para organizar as minhas ideias e conversar com vocês. Mas é isso, só pra dizer que terminei, mostrar pra vocês a minha estante. Em algum momento eu vou falar com vocês. Nesse momento tô pintando a unha com o esmalte da minha mãe, que é belíssimo. Oi, amigos, queria dizer que hoje é dia 14 de fevereiro. E eu vim aqui conversar com vocês sobre o Okemazed. Não vou ficar dando muitas desculpas, eu só não tive tempo pra sentar e falar com vocês. A vida adulta não me permitiu. Então eu vim falar sobre a leitura muito tempo depois de que eu terminei. Eu não sei nem se eu anotei no livro. Ah, eu anotei. Eu terminei no dia 1º de fevereiro, foi do dia 31 pro dia 1º. E eu preciso conversar com vocês sobre o livro e eu não tive tempo. Então vamos falar pra esse vídeo, tá no YouTube amanhã, às 10 da manhã. Bom, dei o jeito de deixar o livro aqui pra conversar com vocês porque ele é um livro grande. E bom, galera, o que eu achei do livro? Eu já tô até esquecida do que eu li. De tanto tempo que faz que eu terminei, fazem 2 semanas exatamente, né? Bom, eu não sou o Team Kane, não gosto do personagem. Eu não concordo com as escolhas que ele fez. Pra mim não justifica o fato de que ele fez isso pra salvar a vida dela, pra salvar a vida dele. Eu preferi uma vibe mais Romeu e Julieta. Ah, a gente não pode ficar junto, vivos, então a gente vai ficar junto, mortos. Mas como eu disse, eu sei que ia acarretar em não ter livro e tudo mais. Mas eu queria que ele tivesse peitado mais a galera dele, né? Porque, bom, se ele era o Alcaide Moore, o braço direito e esquerdo do Morrow, por que ele não poderia barganhar a Helena? E, ok, eu sei que é porque ela é vitamante, eu sei que eu falei necromante nos takes anteriores, eu sei que é porque ela é vitamante, o Morrow precisa do que ela tem, né, a oferecer para que ele continue vivo, que no caso seria uma criança, fruto da Helena com o Kane. E essa criança realmente acaba que vem, né, porque ele de fato conduz o ato contra a Helena e ela engravida. E esse relacionamento dos dois, ele é muito complicado, assim, no sentido de que tem muitas camadas de coisas que cada um acredita, de lugares de que cada um veio e que agora eles decidiram estar juntos, né? Okemazed é sumariamente uma história de amor. Eu não acho que seja um dark romance. Ele trabalha, claro, as mazelas da guerra, ele trabalha desigualdade de acesso educacional, muitas vezes, trabalha xenofobia, preconceito religioso, enfim, muitas coisas, mas ele é principalmente uma história de amor. O foco central do livro é a Helena e o Kane. Você não vai acompanhar a galera lutando, você não vai acompanhar a perspectiva do próprio Morrow, que a gente sabe, tanto do lado bom, entre muitas aspas, quanto do lado do mal, é o que a Helena e o Kane conversam entre si. Porque, gente, ao fim e ao cabo, o livro se passa com eles dois interagindo a maior parte do tempo. É claro que, assim, nós acompanhamos a Helena ali no hospital de campanha e eu consigo enxergar o quão importante é o trabalho da Helena, coisa que, infelizmente, a Chama Eterna não enxerga. Eles só sabem falar do fato de que ela não luta, de que ela veio de outro país, de que ela não pode fazer isso, nem aquilo outro, enfim. Dito tudo isso, é um livro que faz você passar muita raiva, porque as pessoas que supostamente são aliadas da protagonista são todas um bando de filho da puta. Inclusive, a Lila, que é a única que sobrevive, eu não gosto. Eu não consigo gostar de ninguém. Eu gosto mais do Kane do que da Lila. E olha que eu não gosto muito do Kane. Mas, assim, tirando o fato de que ele estuprou ela sofreu violência de todos os lados e tudo mais, o romance deles é muito profundo, dá pra sentir lendo. Então isso é uma coisa boa que a autora faz na escrita dela. Então, eles passam a última parte fugindo. É muito curioso porque eu achei que a última parte seria uma coisa muito, assim,
extraordinária. O mal ganhou, né? E como a gente tá acostumado, na verdade, na maior parte do tempo, nós lemos histórias, ou assistimos ou consumimos histórias em que o bem ganha, apesar de que parecer nos 45 do segundo tempo que vai tudo errado, o mal ganha, o mal triunfa aqui em Alchemized, mas eu esperava uma coisa super vilanesca e não aconteceu. O mal ganhou, o livro, a última parte foi basicamente o Kane conversando com a Helena, ela absorvendo tudo que ela lembrou em relação à Chama Eterna, em relação ao relacionamento dela com o Kane, e eles decidindo o que iriam fazer a partir dali. Eu achei o final dela super injusto com a pessoa da Helena. Por quê? O mal ganha, certo? O Morrow ganha, mas surge uma nova resistência e uma galera consegue derrotar esse mal. Mudam as coisas, mudam a configuração do próprio instituto, não tem mais aquela visão de realeza que era a família do Luke, né? Que era o amigo dela, que ela servia fielmente, o nosso Harry Potter. Então as coisas mudam. Surgem memorandos, surgem livros sobre a guerra, porque o livro a gente vai acompanhar uns 10 anos depois, 20 anos depois, 18, sei lá, enfim, uns anos depois. E não tem uma menção positiva a Helena, gente, eu achei isso tão injusto. E claro, ela fala pro Kane que ela escolheu aquilo, então depois que o livro termina, o final são eles dois, ela encontra com a Lila, né, com seu bebê, e ela com a sua bebê, e elas acabam morando juntas. Lila resolve voltar para Paládia porque ela quer ajudar a reconstruir o país, já que o Morrow foi derrotado. Enquanto a Helena fica na cabana com o Kane e com a filha deles, e também com a Quimera, que eu não lembro o nome mais. Bonitinhos, uma família feliz. E depois a filha, eu achei muito curioso, é muito Harry Potter isso, né? Porque eu sei que no final... Não sei se no final dos filmes ou se no último, aquele livro que era uma peça, né, A Criança Amaldiçoada, no final do filme eu acho que o Harry Potter leva o filho dele pra Hogwarts. Acontece a mesma coisa aqui. A filha da Helena crescida, então, ali já adolescente, vai pro instituto e ela começa a ver as questões da guerra, ver o que sobrou, ver o material histórico que tem sobre a guerra e... não tem uma menção positiva sobre a mãe dela. Só fala que a Helena Marino serviu no hospital durante a guerra e que ela morreu e pronto. E é isso. E aí tem uma foto da Helena, que é a foto final aqui do livro, que eu jurava que era uma foto... Porque uma vez, gente, eu abri o meu livro no final, acho que pra ver quantas páginas tinha, eu vi que tinha uma foto, só que eu vi muito rápido pra não pegar spoiler, né? E eu jurava que essa foto era a Helena, o Kane e a filha deles, enquanto eu ia lendo e lembrava que tinha essa foto. Mas não, essa foto não é a Helena e sua família, é a Helena e os seus amigos. Que é a Helena, o Harry não, o Luke e o Soren, se eu não tô enganada. É o Soren, que é o irmão da Lila, que também acaba, né, indo de arrasta. Eu não consigo gostar de ninguém da Chama Eterna, certo? Enfim, a Helena trabalhou muito e ganhou nada em troca. E é isso. No fim das contas, eu gostei de Alchemized. Eu não acho que é um livro que eu chegaria sozinha na leitura. Acho pouquíssimo provável. Só cheguei porque mais pela curiosidade do hype. Se fosse um livro que não estivesse hypado, eu provavelmente não chegaria sozinha. Porque não é o meu tipo de livro. Mas foi uma jornada, foi uma aventura acompanhar a jornada da Helena, torcer por ela, torcer para que coisas boas aconteçam com ela, já que tanta desgraça já aconteceu na vida dessa menina. Ela é órfã. Ela é órfã de amigos também, porque ela acaba perdendo os amigos dela em todo esse conflito. Ela tem uma pessoa que se agarrar, mas é uma pessoa que tá morrendo, porque tem esse detalhe, né? O Kane tem um pequenininho problema, que ele é um imortal. E que pra ser imortal aqui, você depende de outras vidas. Ou daquele negócio, do triângulo, eu não lembro agora. Da matriz. E a Helena tava tentando curar ele. Mas foi um final, assim, satisfatório, merecedor. Não foi um final triste e eu acho que isso é bom. A gente gosta de ver os personagens sendo felizes, né? Eu sei que tem autores que, enfim, desgraçam o personagem o livro inteiro, né? Como lá Os Quatro Ventos da Christine Hanna. Que o livro é triste o tempo inteiro, não tem um momento feliz. Não tem um momento feliz naquele livro. E aqui não. Tem um monte de desgraça, um monte de violência, um monte de barbaridades, de coisas terríveis da guerra, de gente morrendo, de gente sendo ressuscitada.
de não saber onde vai parar aquilo, sabe? É uma falta de esperança também, né? Estar em um momento de guerra é muito complexo, assim. Eu não faço ideia do que é estar neste momento, e eu falo isso, gente, pensando no mundo contemporâneo. Porque quando nós estávamos na pandemia, quando a pandemia foi anunciada e nós estávamos sob um governo que tinha nenhum apreço à vida da população brasileira, porque não tem outra palavra para dizer isso, e que relativizava a doença, relativizava a vacina, eu fiquei muito sem esperança naquele período. Foi um período extremamente difícil. E não estamos falando de uma guerra, né? A gente tava falando de uma doença. E claro, era uma coisa meio silenciosa, meio invisível, na verdade, né? Você não sabia se podia acontecer com você, com uma pessoa próxima. Eu não perdi ninguém da minha família, do meu círculo de amigos, mas eu escutava direto, fulano morreu de Covid, enfim. Então, estar perante uma guerra é um ambiente de extrema desesperança, imagino eu. Eu já sou automaticamente uma pessoa mais realista, e eu pendo mais pro pessimismo do que pro otimismo, sabe? Então imagina ser a Helena nesse livro. E assim, ainda pensando no mundo contemporâneo, enquanto eu estou aqui sentada no conforto do meu lar falando com vocês, tem pessoas que perderam suas casas, tem pessoas que foram bombardeadas, tem pessoas que tiveram as suas nacionalidades cerceadas, o seu país cerceado, tem pessoas que não têm um país, né? Complexo, né? A guerra é muito complexa e eu acho que esse livro me deu um sentimento, assim, de impotência. Porque a Helena fazia tudo que ela podia, mas ainda assim não era o suficiente pra acabar com aquela guerra terrível. Enfim, muitos pensamentos, mas é isso, amigos. É muito curioso, porque eu não sei falar, nossa, eu amei Alchemized. Eu também não sei falar, nossa, eu detestei Alchemized. Foi um livro bom. Foi um livro que me pegou, que me fez sentir muita raiva. Eu acho que, às vezes, a experiência do livro não é ele ser maravilhoso do início ao fim. Às vezes é um negocinho ali que você fala, putz, que livraço, sabe assim? Ou às vezes nem é um livraço, mas tinha um negocinho tão bom que você vai lembrar do livro. Então, o que é mais, pra mim, tá um pouco nessa área cinzenta. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia no Scooby. Então, o que é mais é um livro que foi lido e está nessa minha zona cinzenta de gostei ou não gostei. Mas não odiei, tá? Eu acho que eu não amei, mas também não odiei. Tô ali no meio termo. É um livro que foi bom. Em alguns momentos eu sinto que não precisava de tantas páginas. Algumas coisas eram muito repetitivas, acho que principalmente nos encontros da Helena com Kane, às vezes eram a mesma coisa que acontecia. Mas, enfim, fez parte da construção que a autora se propôs a fazer aqui no livro, então não deixa de ser válido, mas eu acho que, gente, dava pra esse livro ter pelo menos 700 páginas. 956 é muita coisa. Mas eu li. E li rápido até. Li feliz, não li com raiva, porque às vezes eu leio um livro grande e leio com raiva. Pelo menos esse eu li feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falei demais. Essa foi a minha experiência com o Alchemized, que tá um pouquinho deturpada, porque eu deveria ter falado com vocês um pouco antes. Mas estou aqui cumprindo a minha promessa e falando desse livro, certo? Se inscreva no canal, deixa um gostei aqui, um comentário, o que vocês acharam desse livro, vocês querem ler, não querem ler. E a gente vai se falando e se vendo nos próximos vídeos. Até mais!